A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O ser humano precisa voltar a ser humano. Vamos aprender com o Padre Léo. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, eu penso que a grande vocação da renovação carismática católica, e de modo especial pelo ministério da cura interior, é ensinar esse mundo moderno, esse mundo da tecnologia, esse mundo dos botões, de que o ser humano precisa ser humano, precisa de toque, precisa de carinho. Nós não podemos ter medo de nos abraçar. Eu posso testemunhar a vocês, e tem filho de Betânia espalhado por aqui, e muitos assistindo, que um dos segredos de Betânia, uma vez veio a Betânia, comunidade que eu moro, um professor, pago pelo governo alemão, ele visita as comunidades terapêuticas da Alemanha. A Alemanha é um país, se não o mais bem organizado que eu conheço no mundo. E ele ficou sabendo de Betânia e veio a Betânia. E caminhou por Betânia, conversou, andamos muito, e ele foi vendo tudo. E no final ele me disse: Padre, confesso ao Senhor que nem na Alemanha nós temos uma estrutura tão bem organizada. E uma comunidade onde a gente sente uma alegria. É diferente, Padre. Qual é o segredo? O segundo dado que ele fez a mesma pergunta. Em Betânia, embora, por exemplo, na casa que eu moro, vivem 83 pessoas. Nós temos mais 3 núcleos, com 20 e poucos e 45, 46 pessoas. Dá 180 ao todo. São 6 anos de caminhada. Então você multiplica isso, quanta gente já passou por nossas casas. Gente que chega lá com um problema grave, com um problema sério. Nós temos gente que chegou em Betânia com 26 anos de dependência química, portanto irrecuperável para a ciência, viciado em injetar cocaína na veia e contaminado pelo HIV. Foi para lá para quê? Para morrer. E nós nunca em Betânia tivemos, nunca, nenhum caso daquilo que a ciência chama síndrome da abstinência. Nunca. Por quê? Não tem remédio. Se em todas as clínicas tem síndrome da abstinência, se os grandes hospitais que trabalham com toxicomania, na Europa, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, fazem redução de danos até em criança que acabou de nascer, porque a criança, quando nasce, o pai e a mãe é usuário de cocaína, por exemplo, segundo a ciência, ela nasce com a necessidade de cocaína, e ela tem que ir recebendo cocaína em pequena quantidade até eliminar, porque senão ela morre. E isso chama-se abstinência, síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência é aquelas loucuras que dá na pessoa, e inclusive a Organização Mundial da Saúde usa o critério da síndrome da abstinência para definir a dependência química física que as drogas causam. Em Betânia nunca tivemos. Aí esse professor perguntou:
qual é o segredo? E eu disse a ele: o segredo, tanto de o senhor nunca encontrar na Alemanha uma comunidade como a nossa, e o segredo de que nunca aqui tivemos síndrome da abstinência, está na sua mão. A tradutora falou e ele não entendeu. Síndrome da abstinência é a pessoa que é usuária de droga, de maconha, de cocaína, de cigarro também, que hoje é provado cientificamente que o cigarro causa dependência física. Então o corpo da pessoa tem necessidade da droga, passa a ser um processo físico, não é só mais psíquico ou espiritual, é físico. Então, se você parar de dar droga, essa pessoa tem, por exemplo, pode ter uma parada cardíaca, essa pessoa pode ter uma convulsão, a língua vai virando, a pessoa pode vir a desmaiar, a pessoa pode vir até a morrer. Isso é síndrome da abstinência. Em Betânia nós nunca tivemos. Então, quando esse professor perguntou qual é o segredo, eu disse: tanto faz para a resposta, para a primeira coisa que o senhor falou, que lá vocês não têm uma comunidade como a nossa, como para a síndrome da abstinência, a única resposta está na sua mão. A tradutora então falou para ele, ele não entendeu e perguntou o que? Eu falei: a coragem de dar um abraço em cada filho, em cada filha. E esse é o segredo. Não tem outro. Não pode ser por acaso que na carta mais importante que Paulo escreveu, ou Tércio, seu secretário, que redigiu, aos Romanos, a igreja nascente, aonde ele faz um resumo da vida cristã, no último capítulo, ele 12 vezes o número exato dos apóstolos, o mesmo número das tribos de Israel, como que a nova tribo de Israel, o grande apostolado de cada um de nós é sintetizado nessa palavra: saudai-vos. Tenha coragem de abraçar e beijar. Em Betânia nós nos saudamos com um beijo, tanto faz se é homem ou se é mulher. No começo eles estranham um pouco. Os mais velhos, quando a gente chega e dá um beijo neles, muitos estranham, porque muitos nunca receberam um beijo na vida, porque estão jogados na rua, porque as pessoas não querem, porque ele está fedendo, porque tem medo dele ter AIDS. É o risco que você corre? É. Eu tinha 1 ano de padre, talvez nem isso, quando uma senhora jovem me procurou e eu atendi em oração, como diácono ou como jovem padre, eu fiz o casamento dela. E logo em seguida ela descobriu que o marido tinha AIDS, e ela estava contaminada com AIDS. E ela tinha umas bolhas no rosto, uma bolha bem grande aqui assim. E eu falei do amor de Deus para ela. Eu falei para ela que o Deus que eu acredito, Ele cura a AIDS. Eu falei para ela que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que ela pegasse muito em Jesus, que ela perdoasse o marido, que a gente não sabia nem a causa que levou o marido a se contaminar. Eu falei um monte de Jesus para ela e fui rezar por ela. Quando eu terminei de fazer a oração, essa mulher se levantou e me deu um beijo demorado no rosto. E enquanto ela me beijava, aquela bolha do rosto estourou. E eu comecei a sentir na minha boca e na minha garganta um gosto de pus, um gosto medonho. Começou a me dar pequenas ânsias, mas eu não podia fazer nada, porque ou eu acreditava que ali o meu braço era o abraço de Jesus, ou era um monte de merda que tinha que se jogar na descarga lá fora. É o risco? É. Mas ou a gente tem essa coragem, a minha vida vale mais do que a dela? Aonde? Ah, mas e se eu pegar AIDS? E daí? Vão falar mal. Vai incomodar muito. Adianta uma pessoa morta você falar mal ou bem dela? Importa é Deus estar vendo o que você está vivendo. Tira a máscara. Mas para abraçar tem que tirar a máscara, é dureza. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade, poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade.
Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade, sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos diz que Ele não veio abolir a lei e os profetas. O que é que isso quer dizer na prática? Veja, em primeiro lugar, vamos entender o que é a lei e os profetas. A lei era, na lei do Antigo Testamento, algo que impedia as pessoas de fazerem o mal, portanto, alguma coisa negativa. Enquanto os profetas, na verdade, era algo que impulsionava as pessoas a fazerem o bem, porque havia as promessas futuras. Então, Jesus veio não abolir isto, mas levar à perfeição, ao cumprimento. Vamos analisar detalhadamente essas duas realidades. Primeiro, a lei. Bom, em primeiro lugar, nós vemos que as leis do Antigo Testamento eram baseadas, basicamente, nós podemos dividir em 3 pedaços. Havia aquelas leis que são leis que estão na própria natureza, a chamada lei natural. Essa não foi abolida. Por quê? Porque os 10 mandamentos estão aí, eles valem ainda hoje. Agora, estas leis da natureza dos 10 mandamentos, elas, para serem realizadas no Antigo Testamento, Deus foi e acrescentou 2 outros capítulos, além da lei natural. Havia as chamadas leis cerimoniais e as leis
jurídicas, né, processuais, digamos assim, para o povo de Israel. Primeiro, as leis cerimoniais. Estas foram abolidas, mas não abolidas porque Jesus foi lá, apagou e disse não vale mais. Foram abolidas porque foram realizadas, ou seja, as cerimônias do Antigo Testamento eram uma prefiguração, eram um anúncio daquilo que viria, daquilo que Jesus iria realizar. Portanto, uma vez que Jesus realiza, não há por que mais ficar anunciando uma coisa que já veio. Além disso, além das leis, das cerimônias do Templo de Jerusalém, havia também um outro capítulo, a parte judicial, ou seja, aqueles preceitos onde o povo de Israel, para conter a sua maldade, precisava de punições bem claras, não é? Sentenças de morte, pessoas que eram apedrejadas, que eram, enfim, a justiça humana que precisava ser realizada. E Jesus vem para levar isto à perfeição, como? Colocando a misericórdia. Como ele fez, por exemplo, com a pecadora, que foi trazida, arrastada até os pés dele no templo, na esplanada do templo. Ali, Jesus, com a misericórdia, ele vem trazer mais doçura e vem, né, realizar de forma mais plena aquilo que antes, no Antigo Testamento, foi revelado imperfeitamente. Esta a parte da lei. Mas e a profecia? Quais são a parte de profecia que Jesus veio realizar? Bom, em primeiro lugar, tantas e tantas coisas que foram profetizadas no Antigo Testamento e que não sabíamos o significado. Como Jesus, aos discípulos de Emaús, ele disse, olha, era necessário que o Cristo padecesse tudo isso para entrar na sua glória. As pessoas ficaram assim, boquiabertas, mas a gente leu o Antigo Testamento, a gente não conseguiu entender isso. E Jesus abriu-lhe os olhos para que entendessem as Escrituras. Ali Jesus estava cumprindo as profecias. Jesus estava mostrando que a promessa feita a Abraão, por exemplo, de ter uma grande descendência, se estendia agora a todos os povos através da fé. Ali aconteceu a realização da profecia. Aconteceu a realização da profecia quando Deus previu: tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne. E então veio este coração maravilhoso, o coração de Cristo para amar. E aí, a realização plena da lei dos profetas no preceito da caridade. O amor de Cristo. Amai-vos como eu vos amei. E então, há o cumprimento derradeiro de tudo isso, quando Ele nos manda o Espírito Santo, é a nova lei. O Espírito Santo é derramado em nossos corações no dia de Pentecostes. Pentecostes era a festa judaica que celebrava o dia em que Moisés recebeu a lei no Sinai. Agora, em nossos corações, o Espírito Santo é a nova lei, a caridade de Cristo. A lei e os profetas se realizaram. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Busca em Jesus a plenitude do Santo Espírito e do seu amor. Deixa que Ele te envolva em seu calor. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam teu viver. Luz do alto Ele virá sobre o teu ser. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo,
encher de paz teu coração. Erga o braço e louva a Deus em oração. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Então terás a vida em nome de Jesus. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Busca em Jesus a plenitude do Santo Espírito e do seu amor. Deixa que Ele te envolva em seu calor. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam teu viver. Luz do alto Ele virá sobre o teu ser. Oh, sim. Luz do alto Ele virá sobre o teu ser. Oh, sim. Luz do alto Ele virá sobre o teu ser. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A liberdade do homem, número 1730. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. O homem é dotado de razão e, por isso, é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. Está faltando coragem pra mudar de vida, porque não é fácil fazer a renúncia do que parece bom, mas nos afasta de Deus. Sim, você está diante da estrada da vida e tem que escolher se alimenta o egoísmo, a vaidade, o que o mundo lhe oferecer, ou se você quer viver. Sempre amar e não fazer um mal a ninguém, lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem, e os ensinamentos daquele que mais nos amou. De que adianta ter dinheiro, de que adianta ostentação, de que adianta ter de tudo nesta terra de ilusão. Tudo aqui é passageiro, o legado que deixamos ao passar neste mundão. Sempre amar e não fazer um mal a ninguém, lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem, os ensinamentos daquele que mais nos amou. De que adianta ter dinheiro, de que adianta ostentação, de que adianta ter de tudo
Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 12 de junho, nós fazemos memória de São Gaspar de Búfalo. Ele nasceu no ano de 1786 em Roma. Ele se tornou sacerdote e é chamado o grande divulgador do preciosíssimo sangue, da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Um companheiro seu de missão dizia assim que São Gaspar era um terremoto espiritual, devido a uma pregação sincera, precisa e que convertia muitos corações. O povo o chamava de o Anjo da Paz. Ele começou como sacerdote uma obra de evangelização das periferias de Roma. Esta obra ele começou de maneira até mesmo secreta. Ele, mais tarde, com 2 anos de padre, foi preso porque ele negou fazer o juramento a Napoleão. E, de fato, ele preservava o seu juramento a Deus e ao sumo pontífice, o Papa. Assim, depois ele foi libertado devido à queda de Napoleão e permaneceu evangelizando os pobres. Havia uma grande dificuldade nas regiões mais pobres de Roma, porque muitos que passavam por ali eram saqueados. E ele se tornou o grande evangelizador daqueles ladrões, que passaram a se converter, se arrepender de seus pecados e parar de realizar os saques. A prefeitura romana já havia tentado diversas formas de acabar com os saques, mas tudo o que fazia, nada funcionava. Mas Gaspar de Búfalo passou a evangelizar, a anunciar Jesus a todos esses, principalmente àqueles ladrões. E diante dessas circunstâncias, ele, cada vez mais, pregando a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus e pedindo que todos se voltassem para o amor de Cristo na Eucaristia, se arrependessem de seus pecados, ele se torna um pregador de missões. Ele também fundou a Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue, exatamente com o objetivo de evangelizar nas periferias as pessoas mais pobres. São Gaspar de Búfalo, ele é mergulhado no amor de Jesus e é por isso que encontra toda a força necessária para evangelizar. O Papa reconheceu o seu trabalho, assim como também reconheceu a sua congregação. Ele morreu no ano de 1837 e São Vicente Pallotti teve uma visão, vendo que sua alma ingressava no céu quando ele morria. Peçamos hoje a intercessão de São Gaspar de Búfalo para que também sejamos nós devotos do preciosíssimo sangue e saibamos amar os irmãos e irmãs porque vemos Cristo neles. Rezemos com você e por você. Ó Pai, pela vossa misericórdia, São Gaspar de Búfalo anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gaspar de Búfalo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como
Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e firmes Ele está. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Nenhum outro filho pôde escolher sua mãe. Mas se a algum deles fosse dada tal escolha, qual seria aquele que, podendo ter por mãe uma rainha, a quisesse escrava? Ou podendo tê-la nobre, a quisesse vil? Ou podendo tê-la amiga, a quisesse inimiga de Deus? Ora, o Filho de Deus, e ele tão somente pôde escolher sua mãe a seu agrado. Por conseguinte, deve-se ter por certo que a escolheu tal qual convinha a um Deus. Mas a um Deus puríssimo convinha uma mãe isenta de toda a culpa. Fê-la por isso imaculada, escreve São Bernardino de Sena. E aqui quadra uma passagem de São Paulo, pois convinha que houvesse para nós um pontífice tal, santo, inocente, impoluto, segregado dos pecadores. Um douto autor faz observar que, segundo o apóstolo, foi conveniente que nosso Redentor fosse separado tanto do pecado como até dos pecadores. Também Santo Tomás o afirma com as palavras: aquele que veio para tirar o pecado devia ser segregado dos pecadores, quanto à culpa que pesava sobre Adão. Mas como poderia Jesus Cristo dizer-se separado dos pecadores, se pecadora lhe fosse a mãe? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Ó Maria concebida sem pecado original, quero amar-vos toda a vida com ternura filial. Vosso olhar
a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, vossos filhos protegei. Mais que a aurora sois formosa, mais que o sol resplandeceis. Do universo, Mãe bondosa, o louvor vós mereceis. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, vossos filhos protegei. Nesta terra peregrina, nós buscamos vida e luz. Virgem Santa, conduzi-nos para o reino de Jesus. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, vossos filhos protegei. Exaltamos a beleza com que Deus vos quis ornar. Vossa graça de pureza vem em nós também brilhar. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, vossos filhos protegei.